Oi, gente, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. A paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu tô aqui para poder trazer um vídeo para vocês, um vídeo muito especial, porém importante também, que é com o tema que é Vivendo no Amor de Deus, Vivendo no Amor de Cristo. E eu queria trazer uma mensagem que está em Efésios 3, versículo 17, que é um versículo muito importante. Mas antes você ora comigo. Pai amado, Pai querido, Senhor Jesus, queremos te pedir, Pai, nos ajuda todos os dias a conhecermos mais de Ti, a conhecermos o Teu amor. Nos ajuda, Senhor, a nos aprofundarmos em Ti e te pedimos perdão pelas nossas falhas, erros, e nos ajuda, Senhor, a ver e a enxergar todo o amor que o Senhor tem por nós. Em nome de Jesus, amém. Gente, esse é o versículo de hoje. Vai falar bem assim. Versículo 17 de Efésios 3. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerces, fundamentos firmes no amor, para que assim, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. Gente, aqui fala algo muito importante. Paulo ele faz uma oração em favor do povo de Deus, para que eles possam ser alicerçados, para que eles tenham raízes no amor de Deus. E eu creio que muitas vezes você já ouviu a seguinte frase: Jesus te ama. Só que muitas vezes a gente ouve essa frase, mas a gente não entende o efeito e o poder que essa frase tem. Eu quero te perguntar hoje, você tem vivido no amor de Deus? Você conhece o amor de Deus sobre a sua vida? E eu quero te mostrar hoje o que é o amor. Lá em 1 João, capítulo 4, vai falar que o amor é Deus. O amor vem de Deus. E se a gente não amar o nosso irmão do lado, a gente não conhece a Deus, porque Deus é o amor. E o amor de Deus se consiste em amar todas as pessoas. Às vezes, pra gente, o amor é amar as pessoas que nos amam, é amar quem nos faz bem, que anda com a gente. Mas muitas vezes a gente tem dificuldade em gostar, em amar alguém que nos fez mal. Ou quantas vezes a gente julga alguém que fez uma atitude errada, que muitas vezes a gente mesmo faz. E com isso a gente vê que nós somos humanos, erramos e falhamos. E que o nosso amor, o amor que a gente diz, é falho, porque o amor que a gente diz é o amor do homem. E nós humanos somos falhos. Eu vi um vídeo falando sobre isso e diz isso, né? Que a gente é falho. Somos falhos. Mas eu quero te falar hoje sobre o que é o verdadeiro amor. E a palavra vai falar que o amor é Deus. E lá em 1 Coríntios 13 vai falar o que é o amor. E eu queria ler com vocês. Vai falar o seguinte: quem ama é paciente e bondoso. Porque Deus ele é paciente e bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta. Não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. E esse amor de 1 Coríntios 13 nos lembra o amor de Deus. Porque muitas vezes a gente é ciumento, muitas vezes somos vaidosos, muitas vezes somos orgulhosos em perdoar alguém que nos feriu. Mas Deus ele não é assim. Deus ele sabe que somos falhos. Deus sabe que somos pecadores. Deus sabe o que pensamos. Às vezes a gente pensa algo de alguém e Deus vê. Mas em nenhum momento Deus pensa o pior da gente. Em nenhum momento Deus vem e nos julga. Porque Deus é perfeito, Deus ele não tem impureza. Então ele tem o direito de nos julgar. Mas ele não nos julga. E Deus ele não tem prazer quando vê o nosso sofrimento. E muitas vezes a gente, quando vê alguém que fez algo muito grave, pagando o preço dele, ficamos felizes. Só que muitas vezes nos esquecemos que também somos falhos, que também erramos. Mas em nenhum momento Deus ele tem prazer na dor de alguém.
E é isso que a palavra fala aqui. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quando Deus vê a gente ajudando alguém, a gente buscando a presença dele, fazendo o que é certo, honrando nossa família, nossos pais, Deus ele fica muito feliz, porque o amor dele é isso. E Deus ele não é ciumento. E por que Deus não é ciumento? Às vezes a gente fala, fulano, você não pode dar com ciclano, porque eu não gosto de ciclano e você é meu amigo. Mas porque eu te amo, eu tô pedindo isso. E a gente fica falando, porque eu te amo, você tem que fazer isso, aquilo, faz por mim. Mas o amor, ele não tá nisso. E eu quero te mostrar o que é o amor. Lá em Romanos 5,8 vai falar que Deus dá prova do seu amor entregando o seu filho. Oh, que incrível. E por que vai falar que o amor, ele não é egoísta? Ele não é vaidoso. Ele não é ciumento. Porque Deus, imagine um pai entregar o seu único filho, único, para morrer por um bando de pecadores. Um bando de pessoas ruins. E essas pessoas sou eu e é você. Mas Deus, ele vai e entrega Jesus. E Jesus, ele vai até a cruz. E ele morre por mim e por você. E por que ele faz isso? Porque o único meio da gente se aproximar de Deus, perto dele, é um sacrifício puro e de coração. Porque os sacrifícios que a Bíblia diz, antes para as pessoas, poderem se chegar a Deus, elas tinham que oferecer sacrifícios. E o sumo sacerdote, ele ia no Santo dos Santos, uma vez ao ano, e apresentava o sangue dos animais. Aí os animais eram entregues de acordo com o tamanho do pecado. Tinha cada animal para cada tamanho de pecado. Só que esse ato não era eficiente totalmente. Aí veio Jesus, puro, Filho de Deus, sem pecado nenhum, e vai e se crucifica de uma vez por todas, por mim e por você. E o verdadeiro amor se consiste em colocar as limitações dos outros acima da nossa. Deus, ele fez isso. Ele colocou as nossas limitações acima da dele. Por que nossas limitações? Porque a gente, antes de Deus, antes de Jesus morrer na cruz por nós, a gente estava separado de Deus. As pessoas não tinham intimidade com Deus. As pessoas não tinham compromisso com Ele. As pessoas viviam em pecado. E a gente, antes de Deus, a gente fazia tantas coisas erradas. Às vezes você tem feito tantas coisas erradas, andado por caminhos que só te faziam mal porque você ainda não conhece a Cristo. Sabe, Deus viu tudo isso. Deus viu os riscos que a gente poderia correr. E um desses riscos era a morte espiritual. E o que é a morte espiritual? A morte espiritual é quando você perde aquilo que te dá um gás para viver. Aquilo que te dá todo impulso. Por exemplo, o ar que você respira. Isso é muito importante para você sobreviver. Só que esse ar é Jesus. Esse ar é o seu compromisso com Deus. Esse ar é a sua vida eterna. O que é a vida eterna? Após a morte, teremos a vida eterna com Deus. Mas quando a gente estava em pecado, a gente não tinha esse direito de viver com Deus. Mas Jesus se entregou na cruz para nos dar esse direito, essa chance de se aproximar. E esse é o amor. E por que o amor, aqui em 1 Coríntios 13, diz que não é egoísta? Porque Jesus não morreu apenas por uma pessoa, mas ele morreu por todo mundo. Sabe? Às vezes quando a gente lê a Bíblia, às vezes a gente pode achar que o sacrifício de Jesus só foi para os judeus, mas não. Paulo vai falar que Deus tinha um plano, e um plano de resgate que se estendia não apenas para os judeus, mas para todas as pessoas, eu e você. E isso é o verdadeiro amor. E eu quero te convidar hoje a viver nesse amor. Eu não sei como é que tá a sua fé esse ano, eu não sei como é que começou o teu 2022. Às vezes você passou por momentos muito difíceis, já nesse início de ano. E uma vez eu conversei com um jovem e ele, se dizia assim que ele era ateu, tinha algumas coisas que ele não acreditava, E a causa da maioria das pessoas que são ateus é porque uma vez elas pediram algo a Deus e não aconteceu. Ou porque alguma vez elas pediram pela cura de alguém, pela restauração da saúde de alguém, e muito próximo, importante, e não aconteceu. Tem muitas pessoas hoje que julgam e ficam com raiva de Deus pelas coisas que acontecem.
Mas eu quero trazer uma mensagem muito importante hoje. Que Deus, ele é o amor. E Deus, ele faz o sol nascer sobre justos e injustos. Porque Deus, ele não tem prazer. Porque Deus, ele não tem prazer no sofrimento das pessoas. E às vezes você pediu algo a Deus que não aconteceu, não é porque Deus é ruim, mas é porque ele vê o futuro, o que a gente não vê. Às vezes o que você estava pedindo não era o momento certo para você receber. Ou às vezes aquilo que você pediu não iria te fazer bem na frente. O problema da gente é que a gente quer achar que tá certo o tempo todo. A gente quer achar que sabe o que é melhor pra gente. Mas quando a gente começa a viver com Deus, a gente entende que os planos dele são melhores e maiores. E eu não sei se alguma vez você pediu pela cura de alguém, para que tal pessoa fosse sarado e não aconteceu. Eu quero te falar algo importante. Sabe, Deus viu o seu coração, mas a pessoa que você pediu pela cura, Deus também viu. Deus viu o coração dele e dela. Deus, ele viu tudo que aquela pessoa estava sentindo dentro dela. E tem coisas que Deus preferiu, achou melhor recolher, levar, porque ele vê o amanhã. Ele sabe de tantas coisas. E tudo que acontece não é em vão. Não é porque Deus é ruim, porque Deus quer te ver sofrer, mas é porque Ele sabe o que aquela pessoa precisa naquele momento. Ele sabe. E eu quero te falar algo importante. Jesus, ele foi crucificado na cruz. Só que imagine aí, Deus é Pai. E Deus, ele entrega o único filho dele. Então a dor que você sentiu de perder alguém importante, Deus também sentiu. Mas Deus, ele não perdeu assim. Ele entregou o bem precioso dele, o filho dele. Jesus, ele sofreu na cruz muito. Houve uma dor tão intensa em Jesus e no Pai. Mas através de toda a dor que Jesus passou, e após a sua ressurreição, que Jesus, ele ressuscita ao terceiro dia, hoje a gente pode se chegar a Deus. Então eu quero te mostrar que toda a dor que você passou, que todo o sofrimento que você passou, eu quero comparar o que Deus fez, aconteceu com Jesus. Toda a dor que Jesus passou, todo o sofrimento que Jesus passou, resultou em algo grande. Algo precioso, que é hoje a gente poder se chegar a Deus. Então toda a dor que você passou, que você tem passado nesse ano, nesse início de 2022, vai resultar em algo grande. Sabe por quê? Porque a dor que você tem passado, a dor que você sentiu em perder alguém na eternidade, porque a vida aqui de quem anda com Deus não acaba aqui na terra. Tem a eternidade. A Bíblia fala que após aqui não haverá mais dor, nem sofrimento, nem luto. Não haverá mais isso, porque todas as coisas se farão novas e viveremos com Deus. E neste lugar de eternidade, eu tenho certeza absoluta que todo o teu sofrimento, tudo que tu passou, não foi em vão. Deus, ele tem um presente para entregar a você. Um presente para te entregar. Porque Deus tem algo reservado para você. Porque o sofrimento de Deus, o sofrimento de Jesus entregue na cruz, não foi em vão. Através desse sofrimento todo, resultou na salvação de não apenas uma pessoa, mas de várias pessoas, inclusive eu e você. Então tudo que você passou, a partida de alguém, não foi em vão. Eu tenho certeza que Deus tem algo para te dar. E a Bíblia fala que Deus, ele recolhe nossas lágrimas. Toda a tua lágrima derramada, Deus, ele recolheu. Ele viu, ele enxugou. E eu tenho certeza que Deus tem um presente. E eu não estou falando da boca para fora, não. É porque Deus, ele nos deu algo muito especial que está em Romanos 8. E eu vou ler para vocês. Que vai falar bem assim, no versículo 26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Então eu quero te dizer que quando você vive no amor de Deus, no cuidado que Deus tem por você, quando você crê em Jesus, ora, vive com Ele, Ele te dá o Espírito Santo. E em todo momento que você passou chorando, Jesus, o Espírito Santo de Deus,
estava cuidando de você. O compromisso que Deus tem com a palavra, contigo, Deus ele vai cuidar de você. Lá em Salmo 104 vai falar o seguinte: provai e vede que o Senhor é bom. Sabe, mesmo nas dificuldades, Deus ele manifesta o amor dele. Por exemplo, hoje você acordou, isso é cuidado de Deus, você tem o que comer. Ou às vezes você está passando por momentos difíceis, está faltando alguma coisa dentro de casa, mas Deus ele não abandonou você. Sabe, tudo que vivemos aqui vai passar, mas temos a esperança de que na eternidade não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento, não tem que se preocupar com essas coisas não. Nem temos que se preocupar com isso, porque Deus vai cuidar de nós. Então quero convidar vocês, é isso, a viver nesse amor. Na latitude, no comprimento, na largura, na profundidade do amor de Deus. Que vocês vivam alicerçados nesse amor. E como é que vocês fazem isso? Hoje façam uma oração. Convidem Jesus para entrar na sua vida. Peça que Ele tire dos seus olhos tudo aquilo que impede de vocês enxergarem o amor dele por vocês. Quando Deus fez a criação, Deus mostrou o amor dele. E todo o sofrimento que a gente tem visto em jornais, tudo que o mundo tem passado, um dia vai acabar todo o sofrimento, sabe? Porque gememos e choramos. E a Bíblia vai falar que o mundo, o universo geme e chora com uma mulher que está prestes a dar o parto. Mas o que vem depois do parto? Vem o filho. E o filho sempre é motivo de alegria. A dor está grande, o sofrimento está grande, mas vai vir um motivo de alegria. Então, qual é esse motivo de alegria? É a nossa esperança em Jesus. E Ele promete que um dia não haverá mais sofrimento algum. E se você está passando por algum momento, eu quero te lembrar algo. As dores, os sofrimentos sempre vão resultar em algo grande. Sempre. Talvez você não veja agora, mas futuramente você vai ver. Eu tenho certeza. Deus ama vocês. Então, vivam nesse amor. E é o que eu desejo para vocês. E Deus, ele sempre amou vocês. E como prova, deu o filho dele. Então, busquem. E vocês vão achar Jesus. É só abrir seu coração, ser sincero. Como eu tô falando com vocês. Fala assim com Jesus, que ele vai se revelar a vocês. Um beijo. E glória a Deus por essa palavra, pela vida de vocês. E que a paz de Deus venha sobre a vida de vocês, sobre a casa de vocês. E tamo junto. Abração. Beijo, pessoal.